Diga comigo o Evangelho da Esperança. Nessa noite eu preciso retornar a boa parte da mensagem que foi pregada neste púlpito em 1º de maio de 2018. Não será exatamente a mesma mensagem, mas vários elementos da mensagem que foi pregada naquele dia, aqui neste lugar, serão relembrados agora. Eu estou aqui hoje como um leproso. Como um daqueles leprosos que foi até o acampamento sírio e descobriu que havia muitos despojos ali, muitas riquezas, para um povo que estava faminto, um Israel que estava sitiado. Viram as riquezas e voltaram para dar as notícias boas. E o povo então teve fartura de alimento. Aqui sou eu hoje como um leproso, que encontrei uma esperança, ou que fui encontrado por uma esperança, e quero compartilhá-la com vocês. Quando o Senhor me agraciou na entrevista lá atrás, há 2 anos, para o processo do doutorado, eu apresentei como pré-projeto de pesquisa um tema pouco abordado na teologia, a que chamei ruiotessiologia, ou doutrina da adoção como filhos de Deus. Ruiotessiologia trata do início da caminhada da fé, comparando as relações passadas, presentes e futuras da Santíssima Trindade, especialmente as relações entre Deus Pai e Deus Filho, com a relação entre o Pai Celeste e seus filhos humanos. Então a ruiotessiologia vai para os inícios, os primórdios da caminhada com Deus. Entretanto, um teólogo presbiteriano chamado Jürgen Moltmann, hoje um velhinho de 93 anos, é considerado por muitos, inclusive, o maior teólogo do século XX. Graças a Deus, Moltmann está vivo e ativo. Ele chama a teologia cristã, especialmente aquilo que nós conhecemos como doutrina das últimas coisas, ou escatologia, ele chama de teologia da esperança. Para que a gente entenda um pouquinho da fala de Moltmann, nós precisamos entrar na biografia dele. Moltmann nasceu na Alemanha, numa família que ele mesmo denomina como uma família secular. O pai dele era grão-mestre maçom. O jovem Moltmann quis iniciar os estudos de matemática e física na universidade, mas foi surpreendido pelo início da Segunda Guerra Mundial. Ele, como alemão de nascimento, foi alistado nas forças aéreas auxiliares do exército alemão, mas foi obrigado, em meio à guerra, a ir para as fileiras do exército em terra, no ano de 1944. Em 45, fim da guerra, sem ter disparado durante esses 2 anos em terra, como soldado alemão, sequer um tiro, Moltmann conta que em toda a sua participação na guerra, graças a Deus, nunca precisou atirar em ninguém. Ele se rendeu ao primeiro soldado inglês que o encontrou num bosque. Vocês sabem que a Alemanha perdeu a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e Moltmann se rende a um soldado no bosque. Nos anos seguintes, de 1945 a 1948, Jürgen Moltmann foi um dos muitos jovens alemães prisioneiros de guerra num campo de prisioneiros na Bélgica. Diante dos prisioneiros, um prisioneiro com eles, mais ou menos aos 20 anos de idade, Moltmann declarou ter perdido, frase dele, ter perdido toda a sua esperança na cultura alemã. Diante dos horrores que ele sabia terem sido cometidos pelos alemães, por exemplo, nos campos de concentração de Auschwitz e Buchenwald, e em outros campos de extermínio nazistas. E aí, preso, um prisioneiro na Bélgica, Moltmann passou a distribuir clandestinamente fotos dos campos de extermínio nazistas para conscientizar outros soldados alemães de que eles estavam, durante a guerra, do lado errado.
Mais que essa experiência de ser um prisioneiro de guerra na Bélgica, um jovem soldado alemão, lá no campo de prisioneiros, um capelão norte-americano deu um presente para Moltmann, um Novo Testamento, contendo também o livro de Salmos. Moltmann começou a ler o Novo Testamento, uniu-se a um grupo de cristãos, sentiu-se cada vez mais identificado com a fé em Jesus Cristo. Anos mais tarde, ele que teve uma longa jornada de muitos escritos que são lidos por pastores, por líderes evangélicos no mundo inteiro, Moltmann proclamaria o seguinte: eu não encontrei a Cristo, foi Ele que encontrou a mim. Se com a ruioteciologia, eu e o Espírito Santo pretendemos falar do início da fé, como se dá o início da jornada com Deus, Moltmann, o grande soldado, o grande teólogo e ex-soldado nazista, tem sido usado por Deus para nos falar especificamente do objetivo final da nossa fé. Diga comigo, objeto final da fé. Para que nós caminhemos adequadamente, de tempos em tempos nós precisamos fazer exatamente essa pergunta: qual nossa missão e qual nossa esperança final? O que nós finalmente proclamamos, ou o que nós proclamamos acerca do fim desta era? Qual é efetivamente a nossa história final, o nosso desfecho? Ainda que a mensagem do Evangelho traga esperança para esta vida, para estes dias, ainda que a mensagem do Evangelho encha o nosso coração da leveza de um fardo que Cristo dá, infinitamente mais leve que o fardo que o mundo impõe sobre nós, também é verdade que chegará o dia em que não haverá mais fardo nenhum para se carregar. Moltmann vai nos ajudar nessa compreensão tão necessária. Antes de examinar essas questões, domingos e quartas é pregada neste lugar a palavra do Senhor, com o propósito de impactar nossas vidas e transformar nossa mente e nossas ações, para que nós causemos impacto no mundo. Sermos impactados para causarmos impacto. Nesta noite nós saímos daqui alimentados mais uma vez de uma esperança que não se reduz a essa existência. Para dizermos para o mundo: há esperança para agora e há esperança para toda a eternidade. É o poderoso impacto da mensagem de Jesus Cristo. Que tudo que nós ouvirmos aqui seja transformado em ações concretas e libertadoras para a glória de Deus, em favor de uma sociedade tão pagã como a nossa. Romanos 8, versos 18 a 25, o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida, olha para o seu irmão e diga, não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que será revelada para nós no futuro. A fala de Paulo é muito lúcida, preste atenção. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança, diga bem alto, esperança. O verso 21, Paulo prossegue dizendo: um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos.
Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, diga, ainda não podemos ver. Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Paulo diz categoricamente que nós esperamos coisas que ainda não podemos ver. Ou seja, a esperança cristã contradiz a experiência cristã. A esperança cristã se volta para o invisível, para aquilo que não pode ser visto ainda. Julga a realidade visível, julga a realidade atual, experimentável, como algo que será deixado para trás. Algo que será completamente superado. Algo que o próprio Deus vai abandonar no passado. Esperar algo que não pode ser visto é, no dizer de Paulo, agir como Abraão. Sobre o patriarca, Romanos 4, verso 18 diz, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. O passado de esterilidade de Abraão e Sara foi completamente deixado no esquecimento. O texto famosíssimo de Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz para nós que o ato de esperar o que não pode ser visto, como no exemplo de Abraão, tem uma essência. O que motiva esse ato de esperar coisas que ainda não podem ser vistas, coisas absolutamente invisíveis para nós. Coisas que significam que o tempo atual será deixado para trás. O que está na base dessa espera, diz Hebreus 11, verso 1, é aquilo que nós chamamos de fé. Essa confiança absoluta, para além da razão humana, para além do intelecto, que nos faz esperar com toda a certeza e com toda a paz. A fé, diz Hebreus 11, verso 1, é a firme certeza das coisas que se esperam, é a evidência daquilo que ainda não vemos. Não vemos. João Calvino, o grande reformador francês. De acordo com alguns historiadores, Calvino foi para o povo de língua francesa aquilo que Lutero foi na Reforma Protestante para o povo de língua alemã. Vocês sabem que Lutero era alemão. Ou seja, Calvino é tratado, especialmente pelo povo francês, como um patriarca da fé. Ele foi vítima de perseguição quando os huguenotes foram mandados para fora da França. Fugiu para Genebra, na Suíça, aos 26 anos de idade. E lá faleceu em 1564, aos 54 anos. Ou seja, cerca de metade da vida de Calvino ele viveu fora do seu país, forçosamente. Ficou até a morte na Suíça, longe da França, sua terra natal. Calvino casou-se em agosto de 1540 com uma viúva, Idelette. Em 1542, 2 anos depois do casamento, Calvino e sua esposa tiveram um filho chamado Jacques, que morreu pouco depois de nascer, no dia 28 de julho. 29 de março de 1549, esses dados são muito importantes para a gente entender a fala de Calvino, que daqui a pouco virá. Apenas 8 anos após seu casamento, sua esposa morreu de doença. João Calvino escreveu sobre ela, dizendo que era uma ajudante fiel em seu ministério e a melhor amiga da sua vida. Nunca mais se casou. Passou a se dedicar ainda mais ao ministério, especialmente à escrita e à pregação. Por 15 anos, depois de viúvo, até morrer. Nos últimos dias de vida de Calvino, a saúde dele era extremamente precária, sofria de enxaquecas, hemorragia pulmonar, gota, pedras nos rins.
Por vezes, ele foi pregar carregado por irmãos até o púlpito. Entretanto, conta-nos a história. João Calvino apreciava passar os seus tempos livres à beira de um lago em Genebra, lendo as Escrituras enquanto saboreava vinho tinto. No fim da vida, os amigos estavam preocupados com ele, o seu regime diário, intenso de trabalho, e diziam: você precisa descansar, doutor Calvino era um erudito, o senhor precisa descansar. E a resposta de Calvino era: mas o quê? Querem que o Senhor me encontre ocioso quando ele chegar? No extremo da radicalidade, Calvino fez uma afirmação, comentando esse mesmo verso notório de Hebreus 11, verso 1. A minha oração é que todos nesse auditório entendam que Deus está falando. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, diz Hebreus 11, 1, e a prova daquilo que não vemos. Comenta Calvino sobre esse verso: é-nos prometida a vida eterna, a nós que estamos mortos. É-nos anunciada uma feliz ressurreição, mas enquanto isso estamos cercados de corrupção. Somos chamados justos e não obstante reside em nós o pecado. Ouvimos falar de uma felicidade indizível e enquanto isso somos aqui oprimidos por uma miséria sem fim. A abundância de todos os bens nos é prometida, mas só somos ricos de fome e sede. O que seria de nós se não nos apoiássemos na esperança? E se nossos sentidos não se dirigissem para fora deste mundo, no caminho iluminado pela palavra e pelo Espírito de Deus, em meio a essas trevas? Calvino fala isso no século XVI, e parece que ele está falando no século XXI, essas coisas. A força da esperança cristã está justamente na contradição do tempo presente. O tempo presente é um tempo de sofrimento e morte. Moltmann diria: algo que não podemos pensar nem imaginar a partir das experiências que já tivemos e da realidade dada, da realidade que está aí. Isso, ou nisso, se baseia a esperança cristã. A esperança cristã é promessa de algo novo, novos seres num mundo novo. Jesus diz em Apocalipse 2, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ao que vencer, diz Apocalipse 3:21, palavras do Senhor, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A promessa de Cristo aos fiéis, àqueles que andarem com Ele até o fim de suas curtíssimas existências sobre a terra, é verdade, por mais que vivamos aqui. Consiste essa promessa em dádivas misteriosas, cuja expressão máxima é, no dizer do próprio Jesus, assentarem-se no trono de Cristo e de Deus. Alguém neste auditório poderia imaginar a excelentíssima majestade dessa honra? Quem de nós aqui poderia cogitar assentar-se no trono de Deus e de Cristo? Alguém? Alguém poderia descrever a excelência dessa glória? No que isso propriamente vai implicar pelos séculos dos séculos a fio do que Jesus está falando? Uma honra absolutamente indizível, que ultrapassa todo o universo das palavras,
é aquilo que Deus prometeu para aqueles que o amam. Ultrapassa tudo. Tudo. Qualquer honra que nós possamos imaginar. A honra mais estonteante que houver nesse planeta. É nada perto daquilo que Deus preparou para os que o amam. A esperança cristã tem por fundamento o Deus da esperança. E é assim ele é chamado na Escritura. Diga comigo, Deus da esperança. Isso é algo que tem que queimar em nossos corações continuamente na caminhada cristã. Deus é o Deus da esperança. Deus é o Deus de esperança, de restauração agora, de milagres agora e de fim do mal amanhã. Hoje vencemos o mal, amanhã o mal não existe. Hoje vencemos o pecado, hoje resistimos à tentação, amanhã não há pecado, não há tentação, não há doença, não há morte, acabou. É trono. Que o Deus da esperança, diz Paulo aos Romanos no capítulo 15, verso 13, os encha, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa é uma marca do ser cristão, essa é a marca de andar no Espírito, ser alguém transbordante de esperança. Está transbordando? Transborda? Ainda não. Esperança. Esperança. Exalando a esperança ao caminhar, exalando a esperança ao orar, exalando a esperança ao cantar louvores. Esperança. Quem é esse Deus? É o Deus que tem o futuro oculto nas suas mãos. E o futuro, na verdade, é uma qualidade do próprio ser de Deus. Isso está nele. O que a fé cristã aguarda é a manifestação daquilo que ainda não pode ser conhecido. Diga comigo, não pode ser conhecido. A respeito de Deus mesmo. Preste atenção no que nós falamos, olha que coisa maravilhosa. A esperança cristã, na verdade, é a manifestação, ou se baseia na manifestação, ou aguarda a manifestação daquilo que ainda não pode ser conhecido a respeito de Deus mesmo. O Deus da esperança é o Deus que nós não podemos ter em nós. Presta muita atenção nisso. Nem é o Deus que está acima de nós. Deus está acima de nós, sim ou não? Mas quando nós falamos de esperança, nós estamos falando de uma outra coisa. É o Deus que está sempre adiante de nós. É o Deus que vem a nós com suas promessas de futuro. E por causa disso mesmo, falando de algo ainda inatingível, é um Deus que nós não podemos possuir, mas só ativamente aguardar e nele descansar. É Deus envolto em mistério. A esperança cristã é a esperança no Deus que nós esperamos conhecer plenamente. Ainda não conhecemos, diz Paulo. Esperamos conhecê-lo, não o conhecemos. Paulo escreve aos Coríntios: quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas, diga comigo, vemos apenas um reflexo
obscuro. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho. Estou lendo 1 Coríntios 13, verso 12. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Deus Filho, Senhor Jesus Cristo, diz a João, na revelação do Apocalipse, ou na revelação que é o Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, verso 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Coluna no templo é algo firmemente estabelecido na presença imediata, ou seja, sem qualquer distância, na presença imediata de Deus. E Jesus prossegue dizendo: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, alguém firmemente estabelecido na presença de Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, diga comigo, propriedade exclusiva de Adonai. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, diga comigo, casa permanente, imediata de Deus. Jesus prossegue dizendo: escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome, diga comigo, a identidade do Filho eterno e glorificado. É disso que a Bíblia está falando para nós. Esta é a promessa da vida vindoura para aqueles que seguirem até o fim o Senhor. Apocalipse 19, a partir do verso 11 diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Maravilhoso. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Jesus, o maravilhoso Jesus, nos revela Deus. Contudo, o texto diz que há um mistério hoje para nós impenetrável, a intimidade mais profunda e reservada para um novo tempo. O nome dele, que ninguém conhece ainda. Um nome que somente os que vencerem conhecerão. Apocalipse 22, versos 3 e 4 diz: ali nunca mais haverá maldição. Diga comigo, nunca mais. Diga para o seu irmão, maldição, nunca mais. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Verso 4, diga comigo, e verão o seu rosto. A Bíblia poderia ter só esse verso. Ele bastaria para a nossa consolação. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. A esperança cristã é a mesmíssima esperança que motivou o ministério terreno do próprio Senhor Jesus. Quando nós estávamos ministrando uma série de mensagens sobre Apocalipse, nós vimos algo que precisamos rever. O Apocalipse fala com certa ironia, na verdade uma grande ironia, sobre a vitória, a pseudo-vitória do sistema mundo sobre a igreja. O texto extraordinário, como toda a Bíblia é extraordinária, é Apocalipse capítulo 11.
falando sobre as duas testemunhas, diz o texto a partir do verso 7, e quando acabarem o seu testemunho, diga, quando acabarem. Ou seja, quando a sua missão estiver cumprida. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Essa é a ironia do texto. Ninguém efetivamente pode vencer alguém que efetivamente cumpriu sua missão. Se a missão está cumprida, a morte agora é apenas uma coisa que vai acontecer mesmo. Vai acontecer. Mas o texto ironiza e diz que para a besta, ela vence ao matar quem cumpriu a sua missão. E jazerão os seus corpos, segue a narrativa, jazerão os corpos dessas testemunhas, mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Detalhe, Egito, todos sabemos, não é nome de cidade. Que tal viajarmos a uma cidade chamada França? Tudo bem? Vamos para a cidade de França? O texto prossegue no seu simbolismo dizendo, onde o seu Senhor também foi crucificado. Jesus não foi crucificado nem na Sodoma, lá do Antigo Testamento, tampouco no Egito, mas em Jerusalém, diz a Escritura, em Jerusalém Jesus Cristo foi crucificado. Ou seja, esses três locais citados, um deles indiretamente, Jerusalém, falam que Cristo morre no mundo, e por um mundo corrupto, injusto, opressor, pagão. Mas o texto não diz apenas isso em Apocalipse capítulo 11. O texto diz para nós que Cristo está representado efetivamente na morte de cada mártir. É ainda como se Cristo estivera morrendo. Há uma total solidariedade entre Jesus e as suas testemunhas. Por isso o texto diz, onde o seu Senhor também foi crucificado. As testemunhas morrem por toda parte, nesse mundo corrupto, pagão, nessa Sodoma, nesse Egito, nessa Jerusalém terrena, por toda parte morrem as testemunhas do Senhor. Onde Cristo também morreu, no mundo e pelo mundo. O verso 9 deixa claro para nós que esse lugar é o mundo inteiro, dizendo, e homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações, verão seus corpos mortos. Nessa cidade mundo, nessa Jerusalém mundana, nessa Sodoma, nesse Egito, o mundo inteiro, em toda parte, vê aqueles que sofrem o martírio. Homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos, diga comigo, por 3 dias e meio. Nessa era incompleta, nessa era conflituosa, nessa era que é a metade do 7, metade de um tempo completo, como os 7 dias que compõem uma semana. Nessa era incompleta, todos verão por toda parte mulheres e até crianças que amam a Cristo morrendo ou sofrendo, sendo perseguidos e perseguidas, assim como Cristo foi. Entretanto, diz a Escritura, não permitirão que os seus corpos sejam postos em sepulcros, haverá muita desonra, manchar a memória de um morto, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra, e a verdadeira fé então é posta aqui como algo desagradável ao mundo, até que o mundo deixe de ser mundo e se torne cristão. Depois daqueles 3 dias e meio, ao findar daquela era incompleta, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre seus pés. E caiu grande temor sobre todos os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi para aqui. Diga comigo, arrebatamento.
e subiram ao céu em uma nuvem. Do mesmo modo como Cristo subiu aos céus em uma nuvem, ou seja, eles sofrem com Cristo e são honrados também, do modo como Ele foi honrado. E os seus inimigos os viram, e naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. Ou seja, uma catástrofe absolutamente parcial, mas decisiva, como a 7ª praga do Egito. No terremoto, diz o texto, foram mortos 7.000 homens. Diga 7.000 homens. 7.000 morrem e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus dos céus. Conversões e mais conversões por causa do testemunho das 2 testemunhas, lembrando que são chamadas de 2 para que o seu testemunho tenha valor legal. Um testemunho deveria ser emitido por pelo menos 2 testemunhas. Curiosamente, nesse texto de Apocalipse fala-se mais da morte que da mensagem dos profetas. Nada é dito sobre o que as testemunhas falam, mas é falado sobre o testemunho que a profecia das testemunhas profetas exige que elas deem. Dr. Pierre Purijan afirma: sua derrota e sua morte não são sinal do abandono de Deus. São as marcas necessárias do tempo da profecia. Eu diria, da era incompleta da igreja. Se a mensagem provém de Deus, essas testemunhas se opõem ao mundo que está em pecado. Os porta-vozes ou embaixadores de Cristo, como diz Paulo em 2 Coríntios 5:20, são necessariamente perseguidos, odiados, difamados e frequentemente mortos. E isso é uma evidência da veracidade da mensagem deles. O cumprimento do chamado por parte dos santos, mesmo com dor e morte, resulta em juízo da cidade-mundo na morte de 7.000 homens. E esse número é muito icônico na Escritura. A Bíblia diz que quando o profeta Elias vai para o deserto para se encontrar com Deus no Sinai, o Senhor diz para ele: há 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal. E Elias é um dos homens claramente simbolizados nas testemunhas do Apocalipse. De novo, a Bíblia está dizendo para nós: morrem 7.000, os perdidos, e salvam-se 7.000, a totalidade dos salvos em Elias. 7.000 pessoas morreram, e as que restaram ficaram aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Apocalipse 11, verso 13. Aqueles que terão o mesmo destino esperado por Cristo. Isso inclui não apenas a morte, isso inclui a ressurreição e a glorificação. Esta é a base da esperança cristã. São os 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal, ao contrário de 7.000 que não honraram o Deus do céu. Colossenses 1, verso 27 diz: Deus quis que seu povo conhecesse esta verdade preciosa e gloriosa que Ele tem para todos os povos. E esta verdade é que Cristo está em vocês e que Ele é a nossa esperança de participarmos da glória de Deus. Depois da morte de Cristo na cruz, Ele teve um futuro revelado na ressurreição e nas honras celestiais que sucederam a sua ascensão. O futuro de Jesus é promessa para todo aquele que nele crê. A esperança cristã é a esperança de ressurreição e das honras que sucedem o arrebatamento. Essa é a esperança cristã. Eu quero encerrar com títulos e características de Cristo, que não apenas afirmam o que Ele foi ou o que Ele é, mas dizem para nós aquilo que Ele será e aquilo que nós devemos esperar dEle como nosso Senhor e Salvador. Promessas nesses títulos que falam para nós
Qual o resultado efetivo de seguir Jesus? Esses títulos aparecem no Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, verso 1 diz que Jesus é aquele que, diga comigo, segura 7 estrelas na mão direita e anda no meio de 7 candelabros de ouro. Jesus é o pastor supremo da igreja. Jesus zela por sua igreja. Ele é Immanuel. Deus está conosco. Ele é aquele que está presente quando os santos se reúnem. Mas Jesus também é, diz Apocalipse 2, verso 8. Diga, o primeiro, o último, o que estava morto e voltou à vida. Jesus Cristo é anterior a todas as coisas criadas, Ele é o primeiro, e permanece o mesmo depois que todas as coisas passarem. Depois que todo mundo, todo o universo como nós o conhecemos, desaparecer, Jesus Cristo continuará sendo exatamente o mesmo. Diga, Ele tem a espada afiada de 2 gumes. Apocalipse 2, verso 12, então está dizendo para nós que Jesus é hoje e para sempre invencível no seu julgamento. Ele julgará os povos com equidade, julgará os povos com justiça, e é impossível fugir ao seu juízo. Ele é o Filho de Deus, diga o Filho de Deus, com olhos como chamas de fogo e pés como bronze reluzente. Apocalipse 2, verso 18 está dizendo para nós que Jesus discerne a todos com toda profundidade. Ele sonda os nossos corações e o seu caminho é firme. Suas obras são decisivas na vida de alguém, são poderosas e seus pés são de bronze. Jesus é aquele, diga comigo, Jesus é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Jesus, diz Apocalipse 3, verso 1, é Ele quem concede aos seus servos, às suas servas, terem a vida, ou seja, o Espírito de Deus em si. É Ele quem tem o Espírito. E é Ele que, por amor, levanta vozes como estrelas a brilhar. Isso nos faz lembrar Daniel capítulo 12. Levanta vozes para guiarem homens até o caminho da salvação. É Jesus quem detém as 7 estrelas. Vozes proféticas. Porta-vozes da mensagem de Deus. Diga, Ele é o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi. Apocalipse 3, verso 7, está dizendo para nós que Jesus Cristo, como santo, é aquele que está separado de tudo que é mal. Como verdadeiro e como aquele que tem a chave de Davi, Jesus é o legítimo Senhor da igreja e da história. As honrarias que Ele recebeu na sua exaltação, e que Ele destinou, como Ele mesmo falou a João, na ilha de Patmos, e que Ele destinou para os seus santos, são irrevogáveis. Ele é quem tem a chave do reino. A chave de Davi está na mão de Jesus. Jesus é o legítimo descendente do grande rei Davi, para ser rei sobre todo o universo. Ele é aquele que possui a chave da porta que só Ele pode abrir e que só Ele pode fechar. Cristo abrirá para nós a porta de seu reino. E para os fiéis dirá: vinde, vinde benditos. Possuam, 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 possuam o reino. O reino que foi preparado antes da fundação do mundo. Entrem benditos. Diga, Ele é o amém. Diga, Ele é o amém. A testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 14.
está dizendo para nós que o Cristo em quem depositamos a nossa esperança, aquele em cuja obra nós somos chamados a descansar, é aquele cujas palavras são verdadeiras, poderosas. Ele é o modelo perfeito para qual a criação, ou na qual a criação se inspira. Na verdade, a beleza de todo o universo tem que se moldar na beleza de Cristo. Ele é o princípio motor. É a partir de sua beleza que nós contemplaremos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Ele é o modelo perfeito, cuja perfeição, a cuja beleza, o universo inteiro terá que se moldar. A esse Cristo sirvamos com esperança. Não nos embaracemos com negócios desta vida em nossa brevíssima existência. Mantenhamos firme a nossa confiança, apressando a volta do nosso Senhor. Por favor, fique de pé no seu lugar.